vez o rei Salomão se questionou sobre como agirá o sucessor dele. Será que seria sábio ou tolo? Este é o estudo de número 752 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo e que o nosso bondoso Deus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E Salomão, ele concluiu que tudo é vazio, é correr atrás do vento. Vamos ao nosso tema: quem sou eu? Tolo ou sábio? Olha que pergunta interessante. O nosso texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 19, a parte A que diz: quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio? Em outras versões fala sábio ou tolo. O rei Salomão, no versículo 18 anterior, ele ensina que há finitude para o homem. Ele fala do esforço dele, da canseira, da fadiga. Ele reconhece que todo o resultado do trabalho dele ficaria para o sucessor. Eclesiastes capítulo 2, verso 18. Olha que Salomão fala: detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor. Real, nós trabalhamos, muitas pessoas trabalham o tempo todo para deixar os bens para a sua descendência e não sabe como que será usado, como que a pessoa agirá. E Salomão, quando ele chegou à conclusão que devemos desfrutar do resultado do trabalho enquanto nós estamos vivos, ele ainda mostra que realmente nós precisamos pensar sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, verso 22. Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa, porquanto quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Quantas pessoas ficam ajuntando, achando que vão desfrutar depois. Aí me lembrou aquela parábola que Jesus fala: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E Salomão, no versículo 19, que é o nosso texto base, ele questiona: quem sabe como será, como agirá o seu sucessor. Vamos conferir o versículo inteiro? Eclesiastes, capítulo 2, verso 19. Quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio? Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. E isto também não faz o menor sentido, é vazio. Através deste questionamento de Salomão, nós vamos fazer uma comparação entre o comportamento do homem tolo e do homem sábio. O tolo, ele significa que é uma pessoa que não tem inteligência, que não usa de inteligência, é uma pessoa sem juízo, é um indivíduo que faz ou diz tolices, que não tem coerência, que não tem razão de ser. E a Bíblia, ela nos ensina diversas vezes sobre as atitudes de um homem tolo. São muitos versículos na Bíblia que nos mostra. E realmente, olha, Salomão, ele tinha razão quanto ao seu questionamento. O filho dele que sucedeu a ele foi Roboão, e suas atitudes em não consultar ao Senhor para tomar decisões fez Israel ser dividido em reino do norte e reino do sul, e Roboão, ele ficou somente com 2 tribos, sendo o reino do sul. O tolo responde com aspereza. Vamos ver a atitude de Roboão? Segundo Crônicas, capítulo 10, verso 13. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Nesse versículo podemos ver 2 comportamentos de Roboão: comportamento de homens
tolos, respondendo com aspereza e sendo arrogante. E por que não pegar 3, né? Desprezou o conselho dos anciãos. Em compensação, o sábio, a Bíblia mostra Paulo nos ensinando que tem que ter palavras temperadas. E Paulo, ele adverte aos irmãos de Colossos quanto a agir sabiamente. Colossenses capítulo 4, versos 5 e versos 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Eu acho muito interessante a Bíblia, como aprendemos através da palavra de Deus. Então vimos que o tolo, ele responde com aspereza, ele age com arrogância, ele despreza o conselho dos anciãos. Mas também o tolo age com insensatez. Quando ele ignorou os conselhos das pessoas experientes que conviveram e que aprenderam com Salomão, ele estava mostrando como ele era insensato, como ele era tolo. Segundo Crônicas, capítulo 10, verso 13 e verso 14, que diz: E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu os castigarei com escorpiões. Olha como ele foi insensato. A Bíblia nos mostra que, em compensação, o homem sábio, ele ouve os conselhos e ele reflete sobre eles. Provérbios capítulo 19, verso 20, que diz: Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. O sábio, quando ele ouve conselhos, ele vai pensar, ele vai meditar, porque é muito pior. Ele ouve, ele despreza e depois ele tem que voltar atrás. Voltar atrás é uma atitude sábia, você não concorda? O sábio, ele não coloca os próprios planos dele, os próprios interesses dele na frente de tudo. Ele sabe que Deus é quem dá a última palavra. O sábio, ele sabe e ele considera que quem decide é Deus. Provérbios capítulo 19, verso 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor, e ele aceita quando faz planos, ele já faz planos colocando segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele aceita o agir de Deus, ele ainda agradece porque Deus, ele já está no amanhã e ele sabe o que vai acontecer. Vamos meditar sobre a atitude do outro rei que ficou com as 10 tribos de Israel. Esse é o rei Jeroboão. E olha, Deus, ele tinha feito promessas para Jeroboão, que Jeroboão reinaria sobre as 10 tribos enquanto Salomão era vivo, porque Salomão, ele errou, ele pecou e ele levou Israel a pecar. E Deus, ele advertiu e ele falou com Jeroboão que ele daria para Jeroboão 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, verso 30 e verso 31. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Então Deus, ele fez a promessa para Jeroboão antes de Salomão morrer. E Jeroboão, ele recebeu a orientação de Deus através do profeta Aías. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 11, verso 38. E há de ser que
se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha a promessa diante de Jeroboão, que Deus tornaria Jeroboão uma casa firme, mas também Deus falou que teria um tempo determinado para voltar o reinado a Davi, porque Deus é Deus fiel, e a promessa que ele fez a Davi, ele não revogaria. E foi somente após então a morte de Salomão que Jeroboão antes tinha fugido de Salomão, tinha ido para o Egito, e com a morte de Salomão ele voltou e ele foi procurar Roboão para pedir alívio dos encargos, dos tributos, dos impostos que Salomão tinha colocado sobre o povo. Mas o que Roboão fez? Ele se recusou e o povo se uniu a Jeroboão. Assim que o povo se uniu a Jeroboão, o que Jeroboão fez? Agiu como tolo. Jeroboão tinha promessa feita por Deus, mas Jeroboão agiu do jeito que ele quis. Ele não creu, ele se preocupou do povo voltar a servir os descendentes de Davi. 1 Reis, capítulo 12, verso 26 e verso 27. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olha como ele foi tolo. Deus havia dado uma promessa para ele, que ele ficaria com as 10 tribos, que foi o reino do norte, e assim se cumpriu. Ao invés dele obedecer, dele seguir as orientações do Senhor, ele foi agir tolamente, segundo ele próprio. Jeroboão afastou o povo da presença do Senhor por medo que o povo se voltasse ao reinado de Roboão. Sabe como que ele fez? Ele colocou ídolos para o povo adorar. 1 Reis, capítulo 12, verso 28 e verso 29. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Muitos se afastaram de Deus, adoraram ídolos. E hoje é diferente? Não, não é diferente. Muitas pessoas colocam pessoas acima de Deus nas suas vidas. Muitas pessoas colocam bens, colocam objetivos materiais e vão em busca dessas coisas e se afastam de Deus. Atitudes tola, porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Jeroboão, então, ele ignorou a orientação que Deus deu a ele através do profeta Aías, mesmo ele sabendo o motivo que levou o Senhor a se entristecer com Salomão e a dividir o reino. 1 Reis, capítulo 11, verso 33. O Senhor falando: porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Queimós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Jeroboão, ele recebeu todas as orientações do profeta Aías, e o que ele fez? Ele agiu, ele andou seguindo o coração dele. Ele foi tolo, não obedeceu ao Senhor, se afastou de Deus, levou o povo à idolatria, ele copiou as outras nações. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 9, que diz: não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão? Aqui quem está chamando a atenção de Jeroboão era o neto de Salomão, aquele que sucedeu Roboão. E ele fala assim: e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes?
como os povos das outras terras. Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Jeroboão, ele impedia o povo de ir adorar ao Senhor, seduzindo o povo a adorar aqueles 2 bezerros, e ele fez outros sacerdotes para que o povo fosse adorar a que Deus? Não era o Altíssimo, não era o Senhor. E o tolo, ele faz isso, ele copia os outros, ele anda segundo o desejo dos seus próprios corações, querem ser iguais às pessoas, mesmo sabendo que as pessoas desagradam a Deus. E com essa atitude, sabe o que o tolo faz? Ele rejeita a Deus, ele ignora a Deus e ele age em oposição ao que agrada a Deus. O tolo, ele até pensa e ele se faz sábio, mas aos próprios olhos dele. Jeroboão, ele fez mais. Ele pelejou contra o reino do sul e ele fez emboscadas. Ele se esqueceu que o neto de Salomão, que o rei Abias estava reinando, mas Abias era um homem que buscava a Deus. E olha, Deus é com aqueles que o buscam. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 13, mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. O sábio sabe que Deus ouve a oração, sabe que Deus responde, sabe que Deus socorre diante de emboscada, diante de armadilhas, diante das artimanhas do inimigo. Ele sabe que Deus está cuidando dele. Mas olha que interessante, Jeroboão, ele agiu com deslealdade, mas diante da deslealdade de Jeroboão, sabe o que o povo de Judá fez? Sabe o que o rei Abias fez? Clamaram ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 14 e verso 15, que diz: então Judá olhou, e eis que tinha que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. É isto que é importante a gente saber. O tolo age fazendo tolices o tempo todo, mas aquele que é sábio, ele se humilha, ele busca a Deus, ele clama a Deus, porque Deus, ele humilha o tolo, mas ele exalta o sábio, porque eles agem diferente. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 18, diz: e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram. Sabe por quê? Olha a resposta: porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Quem é tolo confia nas suas atitudes, confia na sua inteligência, confia na sua força, mas quem é sábio confia no Deus Todo-Poderoso. É interessante, né? O tolo age confiando nas suas estratégias, na sua força, na sua inteligência, mas o homem que é sábio, este confia no Senhor, este teme o Senhor e encontra o favor do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 4 ao verso 6, assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, no capítulo 3, de 4 a 6, nos mostra como nós devemos agir se quisermos encontrar o favor do Senhor diante dos homens. Se quisermos ter uma boa reputação, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa inteligência, nas nossas estratégias. Devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e confiar, ter certeza que o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Eu vou concluir como você tem agido.
como tolo ou como sábio. Às vezes você está se matando para deixar os seus bens para o outro desfrutar. Vamos agir como o Senhor nos ensina. Nós somos conhecidos pelas nossas atitudes e não pelos nossos pensamentos sobre o que nós pensamos de nós mesmos. Olha o que Jesus nos ensina. Eu vou concluir com esse versículo, Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Se lembre, o sábio age com sabedoria, ele age temendo ao Senhor, confiando o Senhor, amando o Senhor, buscando o Senhor. E o tolo, ele age confiando nele próprio. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, se inscreva, que o nosso bondoso, que o nosso maravilhoso Mestre Jesus, ele te abençoe abundantemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.